Let me just get a show of hands. How many of you are in a university somewhere? Deixa eu saber, quantos aqui são da universidade? Levanta a mão. All right, and how many of you are graduating from a university and you're now working or getting a job, getting ready to get a job? Quantos de vocês já são formados e agora estão buscando um trabalho, estão trabalhando? Okay. How many of you are single? Quantos deles são solteiros? How many of you are married? Quantos deles são casados? How many of you want to be married? Quantos deles querem ser casados? Não, melhor não. Well, I think Gabriel gave a basic summary of some of my history. Acho que o Gabriel deu um pequeno resumo da minha história. I'll add just a few more details. Só vou adicionar alguns detalhes. I'm married. Eu sou casado. Our children are ages 21, 18, and 15. Meus filhos têm 21, 18 e 15. My wife is a nurse. Minha esposa é uma enfermeira. But when our children were born, she stopped nursing and she stayed at home as a mom. Mas quando os meus filhos nasceram, ela parou de trabalhar e ela ficou em casa com. In college, I took theology and a business degree. Eu estudei teologia e administração na faculdade. And I then went on and went to a master's in a seminary at Andrews University. E eu fiz mestrado lá na Andrews também. And then I finished a doctorate at Andrews University. E já terminei um doutorado lá também. And pastored for 15 years, but then transitioned into education. E daí eu fui pastor durante 15 anos e tive essa transição para a educação. And that is when I began looking at the trends of what was coming in the next 10 years in America. E foi aí que eu comecei a ver essa tendência do que estava acontecendo na América. And what is happening, what I looked at 10 years ago, is Christianity in North America is tanking. E o que eu percebi aí anos atrás é que o cristianismo nos Estados Unidos está caindo. Now let me give you a much bigger picture to begin with. Deixa eu dar um cenário maior para vocês. North America is following the Western European church trends. Os Estados Unidos está seguindo o padrão da igreja cristã na Europa. In Western Europe, on average, 3 to 5% of the population goes to a church on a weekend. Na Europa ocidental, 3 a 5% das pessoas vão na igreja semanalmente. In North America, depending on where you are in North America, 13 to 20% of the population goes to church on a given weekend. Na América do Norte, entre 13 e 20%, dependendo de onde você estiver, vai na igreja semanalmente. America is following the European trends. Os Estados Unidos está seguindo a tendência da Europa. And I am going to suggest that in the next 10 years, South America will be following the American trends. E eu vou sugerir que a América do Sul vai estar seguindo a mesma tendência da América do Norte em 10 anos. Especially in the cities and among the young people. Especialmente nas cidades e entre os jovens. There is a new shift, a new wave, there's a new device that is linked the world. Tem uma pequena mudança, uma pequena onda que está mudando aí o mundo, está conectando o mundo. How many of you have one of these? Quantos vocês têm desse? If you are connected to the internet, you are being recultured into the new global culture. Se você está conectado na internet, você está sendo reculturado dentro dessa conexão global. But before I get into that, let me give you some of the trends of what is happening. But I want to start with a 1911 prediction. Mas antes disso, te dar uma coisa para a gente começar com uma previsão de 1911. Do you recognize any of these pictures? Vocês conhecem essas fotos? Let's start on the far right. Anyone recognize this guy? Começando lá com o lado direito, alguém conhece aquele cara? His name is Alan Hirsch. He's an Australian. O nome dele é Alan Hirsch, ele é australiano. How about any of these other guys? You recognize them? Do you recognize the second one from the left? Vocês conhecem o segundo aqui da esquerda? Okay, Billy Graham. Do you recognize the first picture? Vocês conhecem a primeira imagem?
We're going to start with a prediction that Ellen White gave in 1911. A gente vai começar com uma previsão que Ellen White deu em 1911. Now, I just want to tell you, what I'm going to share is going to raise a lot of questions in your minds. I've done this for 10 years now. Eu vou dizer que o que eu vou falar para vocês vai criar muitas perguntas na sua cabeça. Eu já faço isso há 10 anos. But we have the entire weekend to sit around and talk about it. Mas eles têm o final de semana inteiro para sentar e conversar sobre isso. What we're going to do is I'm going to give you some background. I'm going to give you a biblical foundation. O que a gente vai fazer, eu vou dar um background, vou dar uma base bíblica para vocês. We're going to add some additional research that I have discovered. Eu vou adicionar uma pesquisa que eu fiz adicionalmente. And then the hardest part that we're going to talk about this morning is the last section on church history. E a parte mais difícil que a gente vai falar nessa manhã é sobre a história da igreja. And I warned people ahead of time, what we're going to share about church history, most people have never heard. Eu vou avisar, eu sempre aviso que o que a gente vai dividir sobre a história da igreja, a maioria das pessoas nunca ouviu. And then this afternoon, I think we're going to actually experience what a house church is like in a home. E hoje à tarde a gente vai experimentar um pouquinho do que é uma experiência com uma igreja numa casa. So let's begin by reading this quote, and why don't you just read it in Portuguese? Então vamos começar lendo o que está aqui. Antes de os juízos finais de Deus caírem sobre a terra, haverá entre o povo do Senhor tal avivamento da primitiva piedade como não fora testemunhado desde os tempos apostólicos. O Espírito e o poder de Deus serão derramados sobre seus filhos. Naquele tempo, muitos se separarão das igrejas em que o amor deste mundo suplantou o amor a Deus e a sua palavra. Muitos, tanto pastores como leigos, aceitarão alegremente as grandes verdades que Deus providenciou para que fossem proclamados no tempo presente, a fim de preparar o povo para a segunda vinda do Senhor. Okay, so a question for you. It talks about among the people of the Lord. Então, uma pergunta para vocês. Fala sobre entre o povo do Senhor. Is that limited to any denomination? Está limitando para alguma denominação? What do you think? No, it's not. O que vocês acham? Não, não está. Now, we might want to think it's limited to a certain denomination, but when this was written, and what Mrs. White said, includes the people of the Lord anywhere from any faith background in the world. Pode parecer, a gente pode até querer que sobre uma denominação só, mas o que a senhora está falando é sobre todas as denominações, sobre todos os povos que seguem a Cristo. And then she goes on to say that there would be a revival of primitive godliness. E aí ela diz que haverá um avivamento da primitiva piedade em nós. This primitive godliness has not been seen since apostolic times. E isso não é visto desde os tempos apostólicos. Which means this primitive godliness does not exist today. O que significa que hoje isso não existe. She's talking about something that's coming in the future. Ela diz sobre algo que vai vir no futuro. Then the second part, she says, at that time, many will separate themselves from the churches. E ela fala que naquele tempo muitos se separarão das igrejas. And many, both ministers and people, will accept those great truths. E fala que muitos, tanto pastores como leigos, aceitarão alegremente as grandes verdades. So Mrs. White is predicting in 1911 there's going to be a massive exodus from the churches. Então, em 1911, a senhora White está prevendo que haveria uma saída em massa das igrejas. And it was tempting for me, as an Adventist, when I was a pastor, to think, oh, they're going to come out of all the other churches and fill up our churches. E eu me sentia muito tentado a pensar que, então eles vão sair das outras igrejas e vão vir para a nossa igreja. But that's not what she said. Mas não é isso que ela disse. She said they would exit the churches and accept the great truths. E o que ela diz é que eles sairiam das igrejas e eles aceitariam a grande verdade. And so I began to ask the question when I was doing my doctoral work, what trends are we seeing happening? E eu comecei a me perguntar, quando eu estava fazendo meu doutorado, quais são as tendências que a gente está vendo acontecendo. In Europe, they didn't exit all these churches and land in Adventist churches. Na Europa, eles não saíram dessas igrejas e terminaram na igreja adventista.
And in North America, they're exiting the churches, but they're not going to Adventist churches, and they're not going to Baptist churches or Presbyterian churches. They're not going to any churches anymore. E na América do Norte, eles não estão saindo indo para a igreja adventista, para a igreja batista ou presbiteriana. Eles não estão indo para nenhuma igreja. Now, in 1965, Billy Graham made a very fascinating, not a prediction, but almost like a prediction. Em 1965, o Billy Graham ele fez não uma predição, mas quase como uma predição sobre isso. Why don't you go ahead and read it? Multidões de cristãos dentro da igreja estão se dirigindo à posição de poderem rejeitar a instituição que nós chamamos de igreja. Eles estão começando a se voltar a formas mais simples de adoração. Eles estão famintos por uma experiência pessoal e vital com Jesus Cristo. Eles querem uma fé pessoal e reconfortante. A menos que a igreja rapidamente retome sua mensagem de autoridade bíblica, nós poderemos testemunhar o espetáculo de milhões de cristãos saindo da igreja institucional para buscar alimento espiritual. So here's Billy Graham saying in 1965, when America is still a churched nation. E aqui a gente tem o Billy Graham falando em 1965, quando a América ainda tinha um povo que frequentava sempre as igrejas. He is suggesting that in the future we will likely see a mass exodus, millions, he says, of people leaving the churches. Ele sugere que no futuro nós teremos milhões de pessoas saindo das igrejas. And he says they will turn to more simplified forms of worship. E ele diz que eles vão começar a se voltar para formas mais simples de adoração. What was the phrase that Mrs. White used? Qual é a palavra, qual é o termo que a White usou? Primitive forms of godliness. Forma primitiva de adoração de Deus. Piedade foi o termo, obrigado. How many of you have ever heard of a guy named George Barna? Quantos de vocês já ouviram falar sobre um cara chamado George Barna? Okay, you got some George Barna. George Barna used to be an atheist. George Barna, ele era um ateu. He becomes a Christian. Ele se torna cristão. And he used to write politician campaign speeches. E ele usa os discursos políticos. And so he uses all his research capacity, now that he's a Christian, to follow the trends of the church in North America. E daí ele usa toda essa experiência que ele tem com isso para pesquisar e descobrir quais são as tendências que a igreja está seguindo na América. And in 2005, he put out another little book called Revolution. Em 2005, ele lança um livro chamado Revolução. Which talked about there was going to be a coming revolution among the church. Ele fala que a gente teria uma revolução vindo da igreja. And in between 2000 and 2005, he discovered in his research that 20 million Americans walked away from the local church. E entre 2000 e 2005, na pesquisa dele, ele descobriu que 20 milhões de americanos saíram das igrejas. But they weren't mad, angry, or upset. Mas eles não estavam bravos, nervosos ou tristes. Here's why they walked away. Aqui está o motivo que eles saíram. To go find God. Para encontrar Deus. That's why they left. Por isso que eles saíram. 10 years later, they do more research. 10 anos depois, eles tiveram uma nova pesquisa. And they have now discovered that as of 2015, 104 million Americans have left their local churches. Eles descobriram que 105 milhões de americanos saíram das igrejas. Why did they leave? Por que eles saíram? To go find God. Para encontrar Deus. But they also discovered some additional research. Mas eles também descobriram umas coisas adicionais. The majority of these people that are leaving the churches are what they call the doers. A maioria das pessoas que estão saindo da igreja são o que eles chamam de as pessoas que fazem. The doers are the 10% in each church that do 90% of the work. Os que fazem são aqueles 10% da igreja que fazem um trabalho de 90% dentro de uma igreja. And they have now, these doers are realizing that doing church in America is not reaching the secular, unchurched people. E esse grupo está percebendo que na América, fazendo isso, você não está alcançando esse grupo de pessoas que são seculares. The majority of churches in America are made up of either all Baptists or all Adventists or all Presbyterians. A maioria da América é dividida em grupos de adventistas, batistas.
and they're not reaching the secular unchurched people that don't go to church. Mas eles não estão conseguindo alcançar um grupo que não é da igreja, que não vai para a igreja. And so these doers have decided, I am done producing programs for the saints to sit and listen to. E essas pessoas que fazem, eles decidiram que estão cansados de fazer programas para os santos que só vêm e assistem. And so they are going to informal settings like house churches to reach secular and unchurched people. Então eles decidiram que eles vão para algumas estruturas um pouco mais simples, como homechurches, para tentar trazer essas pessoas seculares que não estão acostumadas com a igreja. And so what is happening in North America is that we are now a post-Christian culture. Então o que está acontecendo nos Estados Unidos agora é que nós estamos na era pós-cristã. So much so that 60% of my neighborhood, 60% of the American culture will no longer walk into a conventional church. Tanto que 60% da população não entra numa igreja convencional. So that means all the denominations combined are only reaching 40% of the American population. O que quer dizer que todas as denominações juntas, elas estão alcançando apenas 40% da população. And so the question we are facing, and that you will be facing in the coming years, even here in South America, is how are you going to reach the growing numbers of people who are done with religion? Então a pergunta que surgiu lá nos Estados Unidos, que vai surgir aqui na América do Sul também, é como que a gente alcança esse número tão crescente de pessoas que não entrariam em uma igreja? Now in America we have one exception to this 60%. Mas na América a gente tem uma exceção para esse 60%. The exception are the immigrants coming from other countries into America. A exceção são os imigrantes que vêm de outros países que entram nos Estados Unidos. What were we saying? Oh, the immigrants. So when people come from other countries, be it Africa or South America or the Asian countries, they still are church people. Então, quando as pessoas vêm da África, da América do Sul, da Ásia, eles ainda são pessoas de igreja. For the first and maybe the second generation. Mas a primeira e às vezes a segunda geração. But once you get to the second and the third generation, those people are leaving the churches just like all the other Americans. Mas entre a segunda e a terceira geração, as pessoas estão sempre saindo da igreja em toda a América. And so we are facing a massive crisis in America. Então a gente está enfrentando uma crise gigantesca lá. It started in Europe. Começou na Europa. It has swept to North America, Australia, New Zealand. E passou pela América do Norte, Austrália, Nova Zelândia. And in the next 10 years, it is going to sweep to South America and Africa and Asia. E nos próximos 10 anos deve chegar na América do Sul, na África e na Ásia. Because of this. Por causa disso. Just what she's doing right here. É isso que ela está fazendo aqui na frente. Our globe is being recultured according to a whole new value system. Nós, de modo geral, estamos sendo reculturados nesse novo sistema de... But those of you in the university, those of you who live in the city, it's going to come faster than 10 years from now. Mas para vocês que estão na universidade, para vocês que estão nas cidades, isso vai chegar mais rápido. But I want to give you some hope now. Mas eu quero dar um pouquinho de esperança para vocês agora. This shift, this global shift that's taking place, is not necessarily the fault of the church. Mas essa mudança que está acontecendo no mundo inteiro não é necessariamente a culpa da igreja. Let's do a quiz. Vamos fazer uma pesquisa aqui rapidinho. How many of you grew up with a telephone that plugged into the wall? Quantos cresceram com o telefone conecta na parede? Okay, how many of you still have a phone in your house that plugs into the wall? Quantos vocês ainda têm esse telefone em casa? So, okay. Now, how many of you have a smartphone? Quantos vocês têm um smartphone? Okay, come on, every hand should go. Believe it or not, I don't have a cell phone. Acreditem ou não, eu não tenho celular. But that's another story you can ask me about. Mas essa é uma outra história que vocês podem perguntar sobre isso. On your smartphones, how many of you use WhatsApp? Nos seus smartphones, quantos usam o WhatsApp? Okay, quite a few of you. Ok, alguns de vocês. How many of you recognize the current
many of you recognize the currency on the left-hand side? Quando aqui de vocês conhecem What do we have as here? moedas do lado direito aqui? We have the pound A gente tem a libra and the dollar. How many of you recognize that currency on Vocês the conhecem right aquela side? moeda do outro lado? How many of you, well, don't raise your hand on this question, okay? But how many of you are invested in cryptocurrencies? Não precisa levantar mais. Quando que vocês investem Don't em raise your criptomoeda? hand. Did you realize that the cryptocurrency world never asked permission from the federal government to invent cryptocurrencies? Vocês já perceberam que as criptomoedas nunca pediram permissão para o governo para poder criar essas criptomoedas? How many of you have ever used a traditional taxi? Quando vocês já usaram o táxi tradicional? How many of you have booked Uber? Quando vocês já usaram o Uber? Do you realize that Uber is most likely the largest taxi service in the world and they don't own a single car? Vocês já perceberam que o Uber é a maior empresa de táxi do mundo, mas que ele não tem nenhum carro? I was in Germany about 4 weeks ago. Eu estava na Alemanha 4 semanas atrás. And the government has actually made Uber illegal. E o governo transformou o Uber como coisa ilegal lá. Why have they made Uber illegal? Por que eles fizeram isso? To protect the taxi companies. Para proteger as empresas de táxi. Do you see the shift that's taking place here? Vocês veem a mudança que está acontecendo aqui? Let's look at a couple more. Vamos lá. Okay, how many of you recognize the logo on the right, on the left side? Quantos vocês reconhecem em cima aqui do lado esquerdo? What is it? O que é isso? Encyclopedia Britannica. É a enciclopédia britânica. How many of you recognize the other logo? Quantos conhecem o outro? How many of you use Wikipedia? Quantos vocês usam o Do Wikipedia? you know that Wikipedia never asked permission from Britannica to start Wikipedia? Vocês sabiam que o Wikipedia nunca pediu autorização para a britânica para começar o Wikipedia? Britannica, the taxi service, the old phone company, represents institutional forms that we have grown up with. A britânica, os táxis, os telefones tradicionais, eles representam a estrutura tradicional que nós temos. But the global culture is shifting to organic and grassroots systems. Mas o mundo está mudando para um sistema mais orgânico. All right, how many have stayed in a regular motel or hotel? Quando vocês já ficaram num hotel tradicional? How many of you have booked Airbnb? Quando vocês já ficaram no Airbnb? Do you realize that Airbnb is probably the largest new hotel chain in the world and they don't own a single building? Vocês perceberam que o Airbnb é a maior companhia de hotéis do mundo, mas eles não têm nenhum prédio. Are you seeing this shift Estão vendo a mudança from institutionalism to organic systems? do sistema institucional para o sistema mais orgânico? And Airbnb never asked permission to do this. E Airbnb nunca pediu permissão. This is the new culture. Essa é a nova cultura. How about this one? E esse daqui? Do you recognize the logo on the left? Vocês conhecem o logo aqui da esquerda? What is it? O que é isso? Western Union. Western Now, does anybody recognize the logo on the right? Alguém reconhece o logo da direita? Ah, nobody. Ninguém. This is the new grassroots Western Union. It's called WAVE. É o novo Western Union. É chamado de Wave. It is taking over the transfer of money that's going from America into Africa and from America into South America. Now, all of you are on your phones now looking it up. I realize this. É uma nova empresa que está cuidando do dinheiro que sai dos Estados Unidos para a Ásia, para a África, para a América do Sul. Eu estou vendo que tem muita gente no celular procurando o que é o Wave. How about this one? This is the last one. Esse aqui é o último. Who recognizes the logo on the left? Quem conhece o primeiro logo aqui da esquerda? Okay. Who recognizes the logo on the right? Quem conhece o outro logo? Not so many. That is Não Open muitos. Office.
Esse é o Open Office. OpenOffice is a free competitor to Microsoft Office. Open Office é um competidor It's da Microsoft. open source software. É um software It's on the Windows. open Source. É com recursos livres. It's on Windows, Macintosh, and Linux. Você pode ter no Windows, no Apple e no Linux. Ele é grátis. Hã? Ele é grátis, completamente grátis. So, open source software, OpenOffice never asked permission from Microsoft Office to do this. O Open Office, ele nunca pediu autorização para a Microsoft para fazer o que ele está fazendo hoje. And so, what is happening in our world is there is a massive shift moving away from institutional forms to grassroots organic forms. O que está acontecendo no mundo é essa mudança de coisas institucionais, organizações institucionais, para organizações mais orgânicas. Here's the challenge. Esse é o desafio. This is now going to impact our church. Isso vai começar a impactar a nossa igreja. People in Europe and North America and in the coming years here in South America are going to be moving away from institutional forms of church to organic grassroots forms of church. As pessoas já começaram na Europa, na América a fazer isso, e logo aqui na América do Sul também vai começar essa mudança de igrejas institucionais para igrejas mais orgânicas, mais simples. But from a pastoral perspective, from a section or a conference perspective, we don't have to be afraid of this. Mas numa perspectiva pastoral, uma perspectiva da organização, da associação, nós não temos que ter medo disso. But we've got to learn to work with it because they use different rules. The rules have changed. Mas a gente tem que aprender a lidar com isso, porque eles usam regras diferentes. As regras mudaram. Let me be really clear on one thing now. Deixa eu ser bem claro uma coisa aqui agora. Like was shared during the testimonies, Como a gente ouviu aqui durante os testemunhos, house churches are not a place to run away from the institutional church. as homechurches não são um lugar para você fugir da igreja tradicional. They're not a place to escape because you're mad or angry. Não é um lugar para você fugir porque você está bravo, porque você está chateado. House churches, or what we are now calling around the world simple church, is for the purpose of modern day missionary work. Essas igrejas que a gente está chamando agora de igrejas simples, elas simplesmente estão ocupando um trabalho que nós precisamos para hoje, para a nossa realidade de hoje. But it is normal and natural for an institutional perspective to be afraid of it. Mas é normal, de uma perspectiva institucional, a gente ter medo disso. So now let's turn our attention, and we're going to briefly explain what is simple church. Então agora a gente vai mudar um pouquinho a nossa atenção, vamos explicar rapidinho o que é igreja simples. I'm going to give you a summary of a biblical foundation. Eu vou dar um resumo rapidinho da base bíblica. We're going to look at some more amazing quotes that come from Mrs. White. A gente vai ver mais algumas citações de Ellen White fantásticas. And then we're going to look at some church history, and that's going to be some of the most difficult part. E a gente vai dar uma olhada na história da igreja, que essa é a parte mais difícil. So what is simple church? Então, o que é a igreja simples? It is lay-led. É dirigida por leigos. There are no pastors in charge of house simple churches. Não tem pastor responsável pelaquela igreja simples. It is impossible to hire enough pastors or Bible workers. Do you have Bible workers? Okay. É impossível você contratar obreiros ou pastores para cuidar de todas as simple churches. I was in São Paulo in 2012. Eu estava aqui em São Paulo em 2012. We're talking millions of people. A gente está falando de milhões de pessoas. There is no way we can grow fast enough if we have to hire professionals to do all this. Não tem como a gente crescer tão rápido se a gente vai contratar profissionais para fazer todo esse trabalho. In fact, in Ephesians chapter 4, verse 10, 11, and 12, Na verdade, em Efésios, capítulo 10, versos 10, 11 e 12, is the job description for pastors. tem uma descrição dos pastores. They are to train the lay people to go do the ministry. Eles têm que treinar os leigos para ir e pregar o ministério. But as a pastor, I was trained that I do it. Mas como pastor, eu fui treinado de que eu faço. I do all the preaching.
Eu prego sempre. I do all the marriages. Eu tenho que fazer os I casamentos. do all the baptisms. Eu batizo. I do all the funerals. Eu vou nos It was funerais. all about training me, not training the lay people. Era sempre sobre me treinar, mas não treinar os leigos. We'll talk a bit more in the church history where that actually comes from. Quando eu falo sobre a história da igreja, a gente fala um pouquinho sobre So de onde veio isso. it's lay-led, Então é guiado por leigos. but all these simple churches do have a pastoral prayer warrior that supports their missionary work. Mas todos esses grupos, eles têm um pastor de oração, que ele vai orar, ele vai apoiar esse grupo. These simple churches are in homes, As igrejas simples são nas casas, but they're not in rented homes. mas eles não são em casas alugadas. They're in homes that are where real people live in these homes. Eles são em casas onde pessoas realmente moram naquelas casas. We'll talk some more about that A gente later. vai falar um pouquinho disso daqui a pouco. They meet on Sabbath, Eles se encontram aos sábados. and they're simple. Isso é simples. A quick summary of the global network. Um resumo rapidinho sobre a rede mundial. We are now working with about 350 house churches in Western cultures. A gente está trabalhando hoje com 350 igrejas simples na cultura ocidental. And we are working with about 125,000 house churches in non-Western cultures. A gente está trabalhando com 125 mil igrejas simples em culturas orientais ou não ocidentais. But here's the part that I like the most. Mas aqui é a parte que eu mais gosto. 51% of the attendance in these simple churches on Sabbath morning, 51% are secular and unchurched people. 51% das pessoas que frequentam esses lugares, as pessoas são seculares ou não frequentam nenhuma igreja normalmente. I don't know how it is in South America or Brazil, Eu não sei como é na América do Sul, aqui no Brasil, but in North America, less than 1% of the attendance in a church on Sabbath morning, less than 1% are the mission field we're trying to reach. eu não sei como é aqui, mas lá nos Estados Unidos, menos de 1% das pessoas que frequentam a igreja são, na verdade, vêm do campo, do nosso campo missionário, que são as pessoas que não têm uma igreja. And so for the past 10 years, as this has been slowly developing, we are discovering that simple house churches are extremely missionally effective. Então a gente tem percebido nos últimos 10 anos que as igrejas simples, elas são extremamente efetivas quando o assunto é pregar o evangelho. In simple church, we have 6 goals. Na igreja simples nós temos 6 objetivos. You can go ahead and read the first one there. Amém. Número 1, só a escritura. Há em nosso tempo um vasto afastamento das doutrinas e preceitos bíblicos e a necessidade de uma volta ao grande princípio protestante, a Bíblia e a Bíblia bem. A mesma inseparável adesão à palavra de Deus que se manifestou na crise da reforma. Adults of today's world, around the world, are asking, what does the Bible say? Os jovens adultos hoje do mundo inteiro se perguntando o que a Bíblia diz. So often, from a church perspective, we've wanted to answer questions from a church policy perspective. E normalmente, nós, da perspectiva da igreja, a gente quer responder essas perguntas baseadas na política da igreja. But as people are looking at all that we've done, they're asking the question, I don't want to know what church policy says, I want to know what the Bible says. Mas as pessoas de modo geral estão perguntando não o que a política da igreja diz, mas o que a Bíblia diz. And in today's world, when we work with secular and unchurched people, they don't care at all what church policy says. They want to know what the Scripture, what the Word of God says. E hoje, quando a gente trabalha com pessoas que não frequentam a igreja ou que não estão acostumadas com isso, eles não querem saber o que a igreja tem a dizer. Eles querem saber o que a palavra de Deus tem a dizer, o que a Escritura tem a dizer. And so that is why it's about sola scriptura. É por isso que é a respeito só da Escritura. Goal number 2 is it is sustainable for the long haul. O objetivo número 2 é que ele é sustentável a longo prazo. I am told by church leaders around the world, but especially in Western cultures, that the way we are doing our church is no
longer sustainable for the long haul. Eu tenho conversado muito com líderes, principalmente no mundo ocidental, e eles têm falado que o modo como nós fazemos igreja até hoje, ele não é sustentável a longo prazo. In North America, among all denominations, they are closing 11,000 churches every year. Na América do Norte, eles têm, dentre todas as denominações, eles têm fechado 11.000 igrejas por ano. So we are facing a crisis. Então nós estamos enfrentando uma crise. And it is going to work its way to South America and to Africa and to Asia. E está no jeito de chegar na América do Sul, na África e na Ásia. So that's why number 2 goal is, how do we build a new way of church that is sustainable for the long haul? E por isso que o objetivo número 2 é como é que a gente pode mudar, pode criar um sistema que seja sustentável no longo prazo. Goal number 3 is, this has got to be easily and exponentially reproducible. O objetivo número 3 é que tem que ser fácil, exponencialmente reproduzível. For my training, I did 4 years of theology, Para o meu treinamento, eu fiz 4 anos de teologia, 3 years of masters at Andrews, 3 anos de mestrado na and Igreja 6 years of doctoral work at Andrews. That is not sustainable if we are going to reach the millions of people in South America. e depois mais 6 anos de doutorado na Andrews, e isso não é reproduzível facilmente para todo mundo. A 4th goal is that it's very cost effective. O quarto objetivo é que é economicamente viável. I don't know what it costs in South America for a church employee, but in North America, the conference has to have a budget of $80,000 per church employee. Eu não sei quanto que é o custo de um funcionário da igreja aqui na América do Sul, mas na América do Norte, a organização tem que ter $8.000 separados para cada funcionário da igreja. And when you add in all the different levels, the union, division, all those different levels, that number goes per employee to $250,000 per employee. E conforme você vai subindo de associação para a união, vai subindo mais, você chega um momento onde é 200,000. 250,000. E chega um momento onde dá $250.000 por funcionário por ano. So the way that all of we have structured is not a cost effective, and we've got to find ways to reach the masses of people that is a very cost effective way of doing it. E o modo como nós estruturamos não é viável economicamente. A gente tem que pensar num modo que seja viável para que a gente possa alcançar todas as pessoas. I'm giving you America challenges. I don't know what it's like here. You're the experts here, but I'm giving you honestly and candidly what we're facing in North America. Eu estou falando para vocês por causa disso que nós temos nos Estados Unidos. Eu não sei exatamente qual a realidade de vocês aqui, mas provavelmente não é muito diferente. And the goal number 5 is that it's missionally effective. O objetivo número 5 é que é eficaz na missão. Goal number, and we've talked about that already. Goal number 6 is that Simple Church is faithful to the everlasting gospel. A gente já falou um pouco sobre o 5, vamos para o 6. Ele é fiel no compartilhar o evangelho eterno. I grew up in an Adventist home. Eu cresci numa casa adventista. There was a time, though, during my university studies that I walked away. Mas teve um momento durante os meus estudos universitários que eu saí um pouquinho. And after 2 years, I came back. E depois de 2 anos, eu voltei. There is no embarrassment, there is no apology with the message that we have to share with the world. Não tem porque a gente ter vergonha, não tem porque a gente pedir desculpa pela mensagem que a gente tem que dividir com o mundo. The challenge we're facing in Western cultures is they're done with religion. They're done with church. O desafio que nós temos nessa cultura ocidental é que eles não querem religião, eles não querem igreja. So at the core of Simple Church, it exists for one reason. Então, o centro da igreja adventista, da igreja simples, é que existe por uma razão. To be able to share the everlasting gospel of Jesus Christ, Revelation 14, with a secular culture that no longer is interested in church. É a gente ser fiel no compartilhar do evangelho eterno de Apocalipse 14 para um povo que não está interessado na igreja, mas sim no evangelho. So that gives you a quick summary of what Simple Church is about. Então isso dá um pequeno resumo sobre o que é a igreja simples. It's all lay-led. É sempre guiada por leigos. It's in homes, in real homes, not rented homes. É em casas de verdade, não casas que se aluga para isso. What was the third one? Qual que era o terceiro?
and it's on Sabbath. É os sábados. Now we're going to shift gears and I'm going to give you some biblical background. Agora eu vou mudar um pouquinho aqui para te dar uma base bíblica para tudo isso. Why don't you just read this one and the next one and the next one? Ok. Então, Romanos 16:5. Saudai também a igreja que está em sua casa. 1 Coríntios 16:19. As igrejas da Ásia vos saúdam. Saúdam-vos afetuosamente no Senhor Áquila e Príscila, com a igreja que está em sua casa. Colossenses 4:15. Saudai aos irmãos que estão em Laodiceia e a Ninfa e a igreja que está em sua casa. Filemão 1:1-3. Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e a Arquipo, nosso camarada, e a igreja que está em sua casa. Okay. O Evangelho de Lucas começa com uma cena no templo de Jerusalém e termina com uma cena no mesmo templo. O livro de Atos começa em uma casa em Jerusalém e termina em uma casa em Roma. So here, even clear back in the New Testament, we begin to see between Luke and Acts, who wrote both, we begin to see a shift from the synagogue model to the home model. Então, mesmo na Bíblia, a gente vê uma mudança entre o livro de Lucas e Atos, que foi escrito pela mesma pessoa, uma mudança do modelo de sinagoga para o modelo de casa. But the foundation of why we exist as Christians and Seventh-day Adventist Christians comes from Jesus Christ. Mas a base do que a gente é como cristão e como adventistas cristãos vem de Jesus Cristo. If I were to ask you, how does the Gospel Commission begin in Matthew 28, what would you tell me in English? Se eu perguntar para vocês o que a grande comissão de Mateus 28 diz, o que vocês me diriam em inglês? Go. Go. All in favor of go? Todos concordam com isso? So let's go. All in favor of go, raise your left hand. Vamos lá, todo mundo concorda com go, levanta a mão esquerda. Now all it says no, it's not go, raise your right hand. Quem acha que não é esse, vá, levanta a mão direita. You've listened to the videos. I am going to suggest that most of you just failed your Bible quiz. Eu vou sugerir que a maioria de vocês falhou nesse teste bíblico que eu fiz com vocês. The Gospel Commission does not begin with go. A grande comissão não começa Although com that's what vá. I would have said too. Mas eu também diria isso. Go ahead and read it, and then you tell me what does it begin with. Então vai lá, lê e diz o que começa. Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. So let's ask the quiz again. What does the gospel commission begin with? Então eu vou fazer a pergunta de novo. O que a grande comissão, como que a grande comissão começa? They're invested by the authority. There we go. Exatamente. The authority is the beginning of the gospel commission. A autoridade é o começo da grande The comissão. authority doesn't come from this guy. A autoridade não vem desse It cara, doesn't come from me. não vem de mim, It comes from Jesus Christ himself. vem diretamente de Jesus. And he says to you and me as lay people, he says, I give you the authority to go. E ele começa comigo e com você, como leigos, ele diz, eu te dou autoridade para você ir. And then the question is, what are we to go do? E a pergunta agora é, o que nós vamos fazer? And what does it say we're to go do? E o que fala para a gente ir fazer? Baptize. To make disciples. Fazer discípulos. And then Jesus tells you how to make disciples. How does he tell you to make E disciples? daí Jesus vai lá e diz para você como você fazer esses discípulos. Como que ele fala para você fazer esses discípulos? Ensinar. Teaching. Teaching. That's it.
Teaching is there. You are to go Ensinando teach. está lá, você tem que ensinar. What else did Jesus say? O que mais que ele disse? To baptize. You are to go baptize. Você tem que ir batizar. And then what's the promise that Jesus gives at the very end? E qual é a promessa que Jesus coloca bem no finalzinho? I'm with you to the very end. Eu estarei com vocês sempre até o final dos tempos. Now we're going to talk about a very sensitive topic. Mas ele vai falar sobre um tópico um pouco mais complicado agora. Eu não sei se eu entendi direito, mas na primeira frase, para mim, foi-me dada toda a autoridade do céu e da terra. Foi-me dada, Jesus falou isso, foi-me dada toda a autoridade. Jesus falou que a autoridade é dele, foi-me dada. Ele não está falando, foi dada a vocês toda a autoridade. Eu não sei se eu entendi direito aí a colocação. Ele está falando da necessidade da gente ter essa autoridade antes de tudo, porque haja preparação, não adianta a gente ir sem receber a autoridade da pessoa. Ele pediu para a gente ir e fazer, mas a autoridade é dele. É isso que eu estou entendendo. Ele mandou a gente ir porque ele tem autoridade para isso. Isso. Ele tem autoridade para nos dizer que nós podemos ir. Ok, né? Entendi. Se for isso, não entendi. É isso mesmo? Did you get it solved? Okay. Now I've done this long enough, and I've worked with church leaders all over the world. Eu já fiz isso muitas vezes, eu trabalhei com líderes de igreja ao redor do mundo inteiro. And about this time, the church leaders say, E mais ou menos aqui, os líderes da igreja disseram: in simple church, who baptizes the people? na igreja simples, quem que batiza as pessoas? Now come on, that question was going through your mind too. Vamos lá, eu acho que vocês também estavam pensando isso. I've talked now with over 500 conference and union division leaders. Eu já falei hoje com mais de 500 líderes de conferências de divisões. And when they ask me that question, here is how I respond. E quando eles me fazem essa pergunta, aqui está como eu respondo. I say, who was the gospel commission given to? A quem foi dada a grande comissão? Everybody. Everyone. And to our church leaders' credit, 499 have said it was given to the lay people. E para falar para ele, para dar crédito para eles, 499 disseram que realmente foi dada para o povo. And that one person that said no, it's only given to pastors, changed his mind 30 minutes later. E a única pessoa que falou não, foi dada aos pastores, ele mudou de ideia meia hora depois. After they looked at this. Depois eles terem olhado, eles terem visto isso. Go ahead, you can speak. Os que ocupam o lugar de líderes na Igreja de Deus devem sentir que a missão do Salvador é dada a todos os que crerem no seu nome. The Savior's commission, we're talking about the gospel commission. Who does Mrs. White say it was given to? A comissão de Deus foi dada para quem, de acordo com a senhora White aqui? Everyone. But unless you're not convinced yet, Mas caso vocês não sejam convencidos, go ahead and read this one. a comissão do Evangelho fora dada aos 12 quando Cristo se encontrara com eles no cenáculo. Porém, essa devia ser dada agora a um número maior. Em uma montanha na Galiléia se realizou uma reunião na qual se congregaram todos os crentes que podiam ser convocados. So here we recognize, Mrs. White says the gospel commission was originally given to the 12 disciples. Então a senhora White diz que originalmente a grande comissão foi dada para os 12 discípulos. And I've had some people say, well, today the 12 disciples are equivalent as pastors. Eu já ouvi algumas pessoas falarem que os 12 discípulos hoje são equivalentes aos nossos pastores. But then Mrs. White goes on to say, hold it, but then Jesus gets together all the believers and gives the gospel commission again to everybody. Mas aí ela continua falando que em algum momento eles juntaram todos os que queriam e deram essa comissão para todos que estavam lá. But in case you're not convinced yet, Mas caso você ainda não esteja convencido, go ahead and read this one. a comissão do Salvador aos discípulos incluía todos os crentes, abrange todos os crentes em Cristo até o fim dos séculos. É um erro fatal supor que a obra de salvar almas depende apenas do pastor ordenado. Todos a quem veio a celestial inspiração são depositários do Evangelho.
Todos quanto recebem a vida de Cristo são ordenados a trabalhar pela salvação dos seus semelhantes. How many alls do you? Para essa obra foi estabelecida a igreja, e todos quantos tomam sobre si os seus sagrados votos comprometem-se assim a ser co-obreiros de Cristo. How many alls do you count there? Quantos todos vocês conseguem contar aí? 5? 5? 1, 2, 3, 4, 5. That's what I come up with. Sim, são 5 porque eu coloquei. And did you notice something very interesting? In the same few sentences, Mrs. White talks about the role of ordained pastors. E não sei se vocês repararam que é interessante que no mesmo texto ela fala da missão dos pastores ordenados. But then she uses the word ordained again to refer to who? E daí ela usa o termo ordenados de novo para se referir a quem? Leigos. Everyone. Todos. I am going to suggest to you that when you are baptized and accept Jesus Christ as your Savior, you have received an ordination as a layperson. Eu vou sugerir para vocês que quando vocês foram batizados, vocês receberam uma ordenação como salvadores leigos. Most of us, I did not grow up with that concept at all. A maioria de nós, eu por exemplo, não cresci com esse conceito de modo algum. This is why Jesus has the authority, got it from God, and then gives on His authority to us, the gospel commission to do all of the work of disciple making. E aí Jesus, quando recebeu a autoridade, ele passou essa autoridade para nós, para que as pessoas que, os leigos, eles possam fazer tudo que um pastor deve fazer. Uma nota de rodapé. Andrews University asked me about a year ago to write a scholarly article on this topic. Um tempo atrás a Andrews me pediu para escrever um artigo acadêmico sobre esse assunto. 2 months ago, this article was published in the Journal of Adventist Mission Studies, which is the professional Seventh-day Adventist journal about mission work. Então, 2 meses atrás, esse artigo ele foi publicado na revista considerada a principal quando o assunto é missão na Igreja Adventista. And for those of you who would like to dig in deeper into this specific topic, e para aqueles de vocês que quiserem entrar mais fundo um pouquinho nesse tópico, I will open up my computer, and everyone, those of you who are interested can type in your email address, and I'll send everyone the link all over time. Ele vai deixar o computador dele ali em um momento para vocês colocarem seus e-mails lá, e daí ele vai enviar esse artigo para todo mundo que quiser ao mesmo tempo. One last interesting quote before we move to the church history. Uma última citação antes de a gente ir para a história da igreja. Go ahead and read it. Sobre todos os que creem, Deus colocou a responsabilidade de fundar igrejas. What we're told here is that if you believe in Jesus Christ, you can raise up a church. O que estão falando para a gente aqui é que quando você acredita em Jesus Cristo, você é capaz de fundar uma igreja. Jesus Christ in the Gospel Commission has given you the authority to do all the work of disciple making. Jesus, a grande comissão, eles deram para vocês toda a autoridade para fazer de novos discípulos. Mrs. White backs that up solidly that the Gospel Commission was given to all the believers. A senhora White, ela apoia muito essa ideia de que essa comissão foi dada para todos os que creem. And here in Medical Missionaries, she says, upon all who believe, God has placed the burden of raising up churches. E aqui no Ministério Médico, ele diz que sobre todos os que creem, Deus colocou a responsabilidade de fundar igrejas. So one of Simple Church's goals was to create a way to church plant that anybody who was a believer could do it. Então, dos objetivos da Igreja Simples é criar projeto que todas as pessoas possam reproduzir. Now let's shift to the difficult part. Agora vamos mudar um pouquinho para a parte difícil. It's not difficult in terms of explaining it, it's difficult because most of us have never heard what I'm going to share with you now. Não é difícil a nível
de explicar, de compreensão, mas é difícil porque a maioria de nós nunca ouvimos falar sobre essas coisas. People ask me, Milton, if the New Testament, like we read in Scripture, were house churches, As pessoas me perguntam, Milton, se no Novo Testamento, como a gente leu, as pessoas viviam em igrejas dentro das casas, how did we get to over 2,000 years to where church today is buildings with professional pastors and leadership? como que a gente foi disso para que hoje, 2000 anos depois, a gente tenha igrejas como prédios com pastores profissionais lá dentro? I'm going to condense my dissertation now into about 5 minutes. Eu vou tentar condensar a minha dissertação agora em questão de 5 minutos. You remember Paul in the New Testament? Você lembra o Paulo no Novo Testamento? How was he trained? What was his level of education? Como que ele foi treinado? Qual era o nível de educação dele? Whatever it was a high level. Era um nível bem alto. He was trained as a Pharisee. Ele foi treinado como fariseu. Who was he trained by? Does anyone remember who trained Paul? Quem lembra exatamente por que ele foi treinado? Gamaliel. Gamaliel. If we were to give titles to Paul today, Se a gente fosse colocar títulos para Paulo hoje, he would have a PhD. ele teria um PhD. He would be in charge of the seminary at Andrews University. Ele estaria no comando do seminário lá da Andrews. And he would be the General Conference President, all at the same time. E ele seria o presidente da conferência geral, tudo ao mesmo tempo. He's highly trained, right? Muito treinado. So the question is, if Paul is highly trained, why did he not go across the Roman Empire building church buildings and assigning pastors? A pergunta é, se ele era tão treinado, por que ele não foi durante todo o Império Romano plantando igrejas e colocando pastores ali dentro? Instead, he takes and goes across the Roman Empire and starts house churches in people's homes. Ao invés disso, ele vai pelo Império Romano, começando igrejas dentro da casa das pessoas. This model was so effective that in between 100 AD and 300 AD, Christianity grew from 25,000 to 20 million people. Esse método foi tão eficaz que entre 100 depois de Cristo e 300 depois de Cristo, que Jesus cresceu de 25 mil pessoas para 20 milhões de pessoas. But here's the shocking part. Mas aqui é a parte chocante. There were no seminaries. Não tinha seminário. There were no settled pastors. Não tinha pastores que ficavam nas igrejas. Now let me do a footnote on settled pastors. Então, só deixa eu fazer uma nota de rodapé aqui sobre pastores que ficam nas igrejas. Whenever a pastor is assigned by a section or a conference to be over some churches, 1, 2, 3, 4, 5, 6, that is a settled pastor. Sempre que um pastor ele é designado para ficar responsável por um grupo de igrejas, pode ser 1, 2, 3, 4, quantas for, ele é um pastor que fica só naquela igreja. In the New Testament there were pastors, but they weren't settled pastors. No Novo Testamento nós temos pastores, mas eles não eram pastores que ficavam apenas em uma igreja. And in early Adventism, before Mrs. White dies, there are pastors, but there are no settled pastors. E no começo do Adventismo, a gente também teve isso, antes de Ellen White morrer, onde nós tínhamos pastores, mas eles não eram pastores que ficavam em igrejas específicas. In fact, many times in Mrs. White's writing, she says, do not settle your pastors or you will create congregations of weaklings. E aí Ellen White fala que muitas vezes para não criar pastores que ficam apenas em uma igreja, porque senão você vai criar uma comunidade de pessoas fracas. But after Mrs. White dies, we follow the process of the Baptists and the Presbyterians and the Methodists, and we start settling our pastors, of which I was a settled pastor for 15 years. E depois que Ellen White morre, a gente começa por um processo que as outras igrejas também passaram, onde eles colocaram pastores fixos e que ele falou que ele também foi pastor durante 15 anos de uma igreja. So there are no seminaries, there's no settled pastors, and there's no public places of worship. Então, não havia seminários, não havia pastores estabelecidos e não havia lugares públicos de adoração.
And without those three things, Christianity went from 25,000 to 20 million people. Now that is successful. E durante esse tempo, eles foram de 25 mil pessoas para 20 milhões de pessoas. Isso é bem sucedido. Now, people are tempted to come up to, people at times have come up to me and said, oh, well, Milton, when we face persecution, then we'll go into house churches. E ele falou, mas Milton, quando a gente vai enfrentar essa perseguição, a gente vai para as igrejas nas casas. But my question for you is, where did Paul get the idea of starting house churches all across the Roman Empire? Where did that come from? Mas a minha pergunta para vocês é, da onde Paulo tirou essa ideia de colocar igrejas com nas casas das pessoas por todo o Império Romano? Any ideas? Alguém tem ideia de onde isso veio? Eu estou fazendo meu doutorado. In the Bible, we read about the synagogues, right? Na Bíblia a gente lê sobre a sinagoga, certo? And we think, okay, their synagogues are like our church buildings. E a gente pensa, beleza, então as sinagogas deles são iguais às nossas igrejas hoje. And so we're tempted to think that the New Testament was full of a bunch of synagogue public buildings. Então a gente fica tentado a pensar que o Novo Testamento era um grupo de grandes sinagogas com prédios. But I discovered that was not true. Mas eu descobri que isso não é verdade. There were a few synagogue buildings. Havia alguns prédios das sinagogas. And those buildings were often like what we would consider an institutional church connected with a university. E essas sinagogas normalmente elas eram o que nós consideramos hoje aquelas igrejas que são conectadas com uma universidade. And just like today, back then when arguments and debates took place, it got the newspaper headlines. E assim como hoje, naquela época tinha esses argumentos, essas discussões, esses debates, isso chegava nos jornais e ficava na primeira página. And so we read about these arguments and debates in the synagogue buildings in the Bible. E a gente lê alguns desses debates, algumas dessas discussões sobre eles na Bíblia. And we're tempted to think that there were a bunch of synagogue buildings in the New Testament, but that's not true. E a gente é tentado a pensar que realmente tinha muitas sinagogas, mas isso não é verdade. There were only a few. Tinha só algumas. But there were tens of thousands of house synagogues. Mas nós tínhamos dezenas de milhares de sinagogas nas casas das pessoas. And that is where Paul got his idea. Instead of building churches, synagogues, he would build house churches in homes. E foi daí que Paulo teve a ideia de que, em vez de eu criar uma sinagoga, ele poderia criar sinagogas nas casas das pessoas. Now, one quiz question for you. Uma pergunta rápida para vocês. What is the one thing in Christianity that would never fit in a Jewish synagogue, whether it was one of the public ones or the thousands of house synagogues? O que a gente tem de especial no cristianismo que nunca se encaixaria numa cultura judaica, numa sinagoga, seja numa sinagoga, um prédio ou numa casa sinagoga? Any ideas? Alguma ideia? A função sacerdotal, ela antes era especificamente para os levitas, né? Agora, você falou mais que de tudo. Okay. Yes, that's correct, but I'm looking for a very specific thing that did not fit in a Jewish context. Tá certo o que você falou, mas ele está procurando uma coisa específica que não se encaixa no contexto judaico. A presença dos gentios? Hã? A presença dos gentios? Okay, yes, but you're getting closer. Vocês estão chegando mais próximo. A Santa Ceia. I think Passover, the Lord's Supper. That did not fit in a Christian-based house church. Isso In a Jewish-based house church. Isso não se encaixava no conceito judaico de uma igreja nas casas. And so, Paul puts the communion service right into the house church. Então daí Paulo ele coloca esse serviço da Santa Ceia dentro desse conceito de igreja nas casas. Now the communion service was not just a little piece of bread and a little thing of juice. Agora isso não é só um pedacinho de pão e um pouquinho de suco. It was part of a full meal. Fazia parte de uma refeição completa.
And so in simple churches, communion happens as part of a full meal. It's not just a little piece of bread and a little tiny piece of cheese. Então, nessa época, a Santa Ceia ela não rolava dentro de uma igreja só com um pedacinho de pão ou com um suco. Era uma grande refeição onde todo mundo comia junto. You recognize this guy? Vocês conhecem esse cara? You recognize him? Conhece ele? Constantine. Constantino. What do we teach people that Constantine changed? O que a gente ensina para as pessoas que Constantino mudou? Sabbath to Sunday. Do sábado para o domingo. That's what people tell me all over the world, and you're right. É isso que as pessoas falam ao redor do mundo, e vocês estão certos. But he changed two other main items. Mas ele também mudou outros dois pontos principais. He got rid of the house churches, and he moved everyone into basilicas, cathedrals, what we call church buildings. Ele tirou todo mundo das igrejas, das casas, e colocou todo mundo dentro de basílicas, de catedrais, o que nós chamamos hoje de igrejas. And when he got rid of the house churches and moved into the basilicas, E quando ele tirou todo mundo das casas e trouxe para dentro das basílicas, he gave the pastors a job description. ele deu para os pastores uma sessão de trabalho. Now, this job description didn't come from the scriptures, it came from paganism, because Constantine is marrying paganism and Christianity. Mas isso não vem da Bíblia, porque Constantino ele estava juntando o paganismo com os conceitos bíblicos. Anyone want to venture as to what the job description was? There are four main things that he gave the new priests, pastors of the basilicas. Alguém quer se arriscar a dizer quais eram as 4 funções que um pastor ou que um padre tinha naquela época que Constantino passou para eles? Alguém tem ideia? Casar, marry, baptize, casar, baptizing, funerals, funerais, Preaching. Preaching. preaching, not supper. really Supper. Lord's Supper. Ah. That job description does not come from the scriptures. Essas inscrições não vêm, esse trabalho, essas funções não vêm da Bíblia. It actually harks back to paganism. Isso volta para o paganismo. Here's how it worked. É assim que funcionava. I'm a pagan priest, Eu sou um pastor pagão. and I have a church building Eu tenho um prédio de igreja called a temple, a pagan temple. chamado de um templo pagão. Constantine becomes a Christian. Constantino se tornou cristão. If I want to keep my job in the empire, Se eu quero manter o meu emprego no then I império, need to become a eu preciso me tornar um Christian. cristão. And since Constantine moved Sabbath to Sunday, I can still be a pastor in my same church Então, on Sunday. já que Constantino mudou do sábado para o domingo, eu, como pastor pagão, continuo sempre podendo ser pastor no domingo. You folks know Mark Finley? That name ring a bell? Mark Finley. Vocês conhecem Mark Finley? O nome dele lembra você de alguma coisa? Mark Finley, in his evangelistic series, shows pictures from these early basilicas. Nos evangelistas Mark Finley, ele mostra fotos dessas basílicas daquele tempo. And so the icons that sat in the basilicas said Peter, but now they add a word in front of Peter. Então, tem os itens que tem nessa basílica, eles tinham a palavra Pedro, mas eles acrescentaram um pouquinho no termo Pedro. What did they add in front of the word Peter? O que eles colocaram no começo da palavra Pedro? You know this well. Vocês sabem isso muito bem. And what did they put on the head of them? O que eles colocaram na cabeça? This is all the process of taking paganism and baptizing it into Christianity. Esse é o processo de se pegar o paganismo e batizar ele como cristianismo. So Constantine does away with the lay leadership. He does away with the house churches and moves everyone into basilicas. He does away with the lay leadership, the priesthood of all believers, and establishes a new caste, a new level of professional priests or pastors. Então, além dele tirar as pessoas das igrejas, das casas, e
fazer uma basílica, ele também tirou esses leigos que trabalhavam na igreja e criou uma certa casta, onde acima você tinha os pastores profissionais e os leigos um pouco mais abaixo. Which leads us to today, where we are. O que nos leva a hoje, onde nós estamos hoje. And so the result has been buildings led by assigned pastors Então nos leva hoje em prédios que são liderados por pastores que são designados para aquele lugar, with lots of programs muitos programas. equals real church. Isso é o nosso conceito de igreja real. But that does not come from Scripture. It comes from, we got it from the Methodists, Mas isso não vem das escrituras, nós pegamos isso dos metodistas, the Presbyterian, the Protestants got it from Catholicism. os protestantes pegaram isso do catolicismo, Catholicism, thanks to Constantine, got it from paganism. e o catolicismo, graças a Constantino, pegou isso do paganismo. That's the hard part. Essa é a parte difícil. Because it raises all kinds of questions in our hearts. Porque isso, Whoa! isso levanta todas as perguntas dentro de nós e a gente fica, uou! Does it not? Não? Yeah? See? What Simple Church is doing O que a igreja, is not trying to react against all of that. o que a igreja sempre está fazendo não é tentar reagir contra tudo isso. Simple Church is saying our culture is shifting from institutionalism to grassroots organic systems. A nossa cultura está mudando desse institucionalismo para uma coisa mais orgânica. So the bottom question is, how do we reach the new mission field? Então a pergunta é, como que a gente vai lá alcançar esse campo missionário? Like, I think it was you that said, house churches, simple church is not a place to run away from the institutional Eu acho que foi church. você que falou que a igreja simples não é um lugar para você simplesmente fugir da igreja institucional. It is a place to become a modern day missionary. É um lugar para se tornar um missionário dos dias modernos. We're going to watch a short video clip A there, gente vai assistir um videozinho curtinho and then we're going to wrap up. e daí a gente vai fechar.
But when we walk up to somebody on Sabbath and we say, "Hi, happy Sabbath, how are you doing?" Mas quando a gente chega para alguém no sábado, oi, bom sábado, como é que você tá? What's the standard answer? Qual é a resposta padrão? And we're not being honest. E a gente não está sendo honesto. In a room this size, there are people here dealing with drug addictions, E tem pessoas aqui que às vezes estão passando por problemas com drogas, pornography, pornografia, after an abortion. pós-aborto. Our families, at least in North America, the families are falling apart. Pelo menos na América do Norte as famílias estão se quebrando. Financial crisis, Crises financeiras, cancers, câncer, teenage daughters getting pregnant, adolescentes and the list engravidando. goes on and on and on. E a lista continua e continua e continua. And yet on the outside, we put on a mask to look good. Mas do lado de fora a gente coloca uma máscara porque tem que parecer bem. But inside, we're hurting. Mas por dentro a gente está machucado. Simple Church creates a place for us to take off the masks and slowly become real. A igreja simples, ela cria um ambiente onde a gente possa tirar essa máscara e vagarosamente isso possa se tornar real. So in these last 3, maybe 4 slides, Então nesses últimos 3 ou 4 slides, I'm going to explain to you one last cultural shift that's taking place. eu vou explicar para vocês uma última mudança cultural que está acontecendo. And it all has to do with one word, belong. E tudo tem a ver com uma palavra, esse sentimento de pertencimento. So here's an American quiz for you. Aqui uma pergunta americana para vocês. Since many of you have told me you learned English from watching television and the movies. Muitos deles disseram que aprenderam inglês assistindo TV e nos filmes. But this television series goes back even before my time. Mas So, essas séries elas vão um pouquinho mais antes, até antes da minha idade. have any of you heard of the television series that was called Cheers? Vocês já ouviram falar sobre o programa chamado Cheers? Anybody? Okay, bad example for South America. Ok, We will skip the rest of the example. vamos pular o resto do exemplo. And what I'll do is I'll just explain to you this shift. O que eu vou fazer é só explicar para vocês essa mudança. The old way of belonging followed this sequence. A velha forma de pertencimento segue essa sequência. I, as a church pastor, was asking the question, what do you believe? Eu, como pastor de igreja, faria a pergunta: o que você acredita? Because I'm wanting you to belong to us, but we've got to start with the question, do you believe the right thing? Eu quero que vocês pertençam à nossa comunidade, mas eu tenho que perguntar o que você acredita. And if you didn't believe the right thing, guess what I started with you? Então, se você não acredita na coisa certa, com o que eu começaria? Bible studies, Estudos bíblicos. right? Does it work the same here? É do mesmo modo aqui no Brasil? Okay, and then if you have Bible studies, now I'm going to watch, does your behavior change according to our standard? Então, se você está fazendo estudos bíblicos, eu vou ver como que está a sua mudança de comportamento de acordo com os nossos padrões. And if you get your behavior correct, now you are a candidate for. Oh, that's right. E se você está de acordo com os padrões, então agora você é um candidato para Oh, you guys know this well. o batismo. Vocês conhecem isso muito bem. It's the same here. É o mesmo aqui, And né? if you are baptized, now you can. E se você é batizado, agora você pode Belong. pertencer. They're equal. Isso equivale. Now, what I'm going to explain next is the same thing in the Baptist Church, the Presbyterian Church, the Methodist Church, the Adventist Church, and the Catholic Church. It's the same everywhere. E o que eu expliquei agora, ele também se aplica à igreja batista, à igreja metodista, à igreja adventista, católica, isso aplica a todos os lugares. We have developed language to uphold this way of thinking. A gente construiu um fundamento para apoiar esse modo de pensar. So we have
Baptist, or Adventist. Então nós somos batistas, adventistas. Over here we have the non-Lutherans, Aqui nós temos os não luteranos, the non-Baptists, os não batistas, or the ou os non-Adventists. não adventistas. All of this language is built on this. Tudo isso foi a partir de onde a gente criou isso daqui. Over here we have another group. Aqui a gente tem um outro grupo. They're called the backslidden Baptists, Eles são aqueles que escapam um pouquinho da igreja batista. or the backslidden Adventists. Ou aqueles que escapam um pouquinho da igreja adventista. And then way over here we have one more group. E aqui nós temos um outro grupo. They are called the ex-Baptists, Eles são chamados os ex-batistas. or the ex-Adventists. Os ex-adventistas. You have the same thing here? Vocês têm a mesma coisa aqui? Sim. It's all based on this. É tudo baseado Because in denominational systems, the way you belong is based on if I tell you, you can belong. Porque no sistema denominacional, o modo como você pertence é o modo como eu digo para você pertencer. Now we're going to shift this upside down. Agora a gente vai mudar um pouquinho isso de ponta cabeça. This is the new way in the global developing culture that people belong. Esse é o novo modo, o modo que está se desenvolvendo no mundo inteiro de como as pessoas pertencem a algum lugar. I walked into this campus yesterday, Eu entrei aqui nesse momento ontem and the question was, do I belong here? Well, do they like me? I'm an American. e a pergunta era: será que eu pertenço aqui? As pessoas vão gostar de mim? Eu sou americano. And you did some things that helped me belong. E vocês fizeram algumas coisas que me ajudaram a pertencer. You gave me a shirt. Vocês deram uma camiseta. And you didn't matter if I was an Adventist, you still gave me a shirt. E não importa se era justiça, vocês ainda assim me deram uma camiseta. You told me I belong, even though I didn't say, do I belong here? Vocês me disseram que eu pertenço mesmo que eu não tenha perguntado, eu pertenço aqui. In today's culture, I'm the one asking the question of all of you, do I belong here? Na cultura de hoje, sou eu perguntando para todos vocês, eu pertenço aqui? But then in the church environment, as when a person says, I belong here, something else kicks into gear. Mas numa igreja, quando a pessoa fala, eu pertenço aqui, alguma coisa muda. It is the principle of by beholding we become changed. É o princípio do, quando a gente vê alguma coisa, a gente acompanha alguma coisa, nós somos mudados por isso. And so I'm hanging out with you folks, Eu estou aqui com vocês agora. and I was looking, do they wear ties here? Ué, eles usam gravatas aqui? Are they in jeans? Ou eles usam jeans? Are they in shorts? Eles estão usando shorts? And I'm looking to fit in with you because I want to belong. E eu estou tentando me encaixar aqui com vocês, porque eu quero pertencer a isso aqui. And when you hang out, when secular and unchurched people begin to hang out with you, E daí, quando pessoas seculares, que não estão acostumadas a ir para a igreja, começam a passar tempo com vocês, the Bible principle kicks in and they begin to change because they want to belong like you, with you. o princípio bíblico diz que eles vão começar a mudar, porque eles estão passando tempo com vocês, eles querem pertencer ao mesmo grupo que vocês. And then they begin saying, why do you go to church on Saturday? Daí eles começam a perguntar, por que vocês vão na igreja no sábado? But you notice who's asking the question? Mas você, note, quem está fazendo as perguntas? It's not me asking them what they believe Não sou eu perguntando o que eles acreditam, so that I can set them straight. para que eu possa mostrar o caminho certo para eles. They are now asking me the question, why? Eles estão me perguntando, por quê? This is the way Jesus worked. Esse é o modo como Jesus trabalhou. He hung out with the sinners and the wicked people. Ele passava tempo com os pecadores, com as pessoas más. He loved them. Ele amou He eles. ministered to their needs. Ele ministrou as necessidades He deles. won their confidence, Ele ganhou a confiança deles. and they trusted him. E eles confiaram nele. And then he said, come follow me. E aí ele disse, venha e me siga. But so often we're so desperate to get numbers in our church, we want to get right to the point of somehow getting baptized. Mas a gente quer tantos números na nossa igreja que a gente quer ir direto para o ponto, porque eu quero que eles batizem para eu ganhar os números. And so as people say, Então quando as pessoas dizem, so what do you believe about this? We then can share
what we believe. E quando as pessoas perguntam o que você acredita com relação a isso, aí sim a gente divide nossa opinião. Which in time leads to them saying, can I be baptized too? E aí, ao algum tempo, isso leva as pessoas a perguntar, eu posso me batizar também? But they have already decided that they belong a long time ago. Mas eles já decidiram que eles pertencem a esse lugar muito tempo atrás. And eventually they say, I'd like to be baptized. Eventualmente eles dizem, eu quero me batizar. But baptism is not the arrival point of belonging. Mas o batismo não é o ponto de chegada de pertencimento. Baptism is the beginning of a whole new chapter in life. O batismo, ele é o início de um capítulo novo na vida. So that's the difference between the old way of belonging and it's shifting now to a new way of belonging. Essa é a diferença do modo antigo de pertencer para o modo novo de pertencer. Does that make sense at all to you, that shift? Isso faz sentido para vocês, essa mudança? I can understand this or this. Eu posso entender isso ou isso. Does the old way of belonging, is it the way it works here in South America as well? O antigo modo de pertencer é assim que funciona aqui na América do Sul também? Very much. Okay. I find it everywhere around the world because basically we took the American stamp of belonging and stamped it all over the world. Eu vejo isso ao redor do mundo inteiro. A gente basicamente pegou um carimbo do padrão americano e a gente foi carimbando ao redor do mundo. We have covered a lot. A gente cobriu muito agora. You may feel like you got a drink from a fire hydrant. Você pode sentir que eu preciso beber água de um hidrante. We talked initially about the trends, this global shift that's taking place around the world. A gente começou falando sobre essa mudança, essa tendência que está acontecendo ao redor do mundo. And I suggested to you that it's coming to South America in the near future. Eu sugeri para vocês que está chegando aqui na América do Sul também no futuro próximo. Uber's already here. Uber já está aqui. Wikipedia's already here. Wikipedia já está aqui. Airbnb is already here. Airbnb já está aqui. WhatsApp is already here. WhatsApp já está aqui. And soon, the house church in this flavor is going to be here too. E logo, a igreja simples, nessa proposta também vai chegar aqui. So, my plea as I work with church leaders is that pastors and section leaders and conference leaders, they don't have to be afraid of this, but they need to learn to work with it differently. Otherwise, the people will just say, we're done. O meu apelo para os líderes da igreja é que eles precisam não ter medo disso, mas aprender a trabalhar com isso, porque senão logo os membros da igreja vão tchau, estão indo embora. We looked at the biblical foundation. A gente viu a base bíblica. We looked at some additional quotes from Ellen White. A gente viu algumas outras citações de Ellen White. And then I explained in a real condensed version the history of the church, the Christian church, how we started in house churches and over 2,000 years, how we shifted to church buildings with professional pastors in charge of us. E daí eu expliquei de modo condensado como em 2000 anos a gente começou em igrejas dentro das casas e terminamos hoje com igrejas, com prédios, como nós estamos acostumados hoje. So I want to leave you in this presentation with this last. E eu quero deixar vocês essa apresentação de agora com esse último slide. And you can go ahead and read it and then close it. Alguns dos métodos usados nessa obra serão diferentes dos que foram usados na mesma no passado, mas não permitamos que alguém, por causa disso, ponha obstáculos no caminho mediante a crítica. É isso, pessoal.